8h19. Você está acompanhando Folha no Ar com a participação do professor Raul Palácio, reitor da UENF, jornalista Arnaldo Neto. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e nós vamos agora ao último segmento com o Raul Palácio e depois temos um segmento com o Arnaldo que a gente tem algumas notícias, alguns assuntos importantes para comentar. Vamos lá, Arnaldo, voltando com você. Pessoal, e com o Raul. Eu vou pegar um gancho aqui na nossa conversa de bastidor para trazer uma pergunta aqui também. Exato. No ar em relação a essa questão. A Câmara de Campos, por exemplo, adotou a sessão remota num período mais severo da pandemia, depois migrou para o híbrido e agora está presencial, mas continua mantendo o híbrido. E a tendência da Câmara é a manutenção desse híbrido, até porque o vereador muitas vezes tem agenda na capital, aí não participa da sessão, então ele pode manter sua agenda na capital e participar de lá por videoconferência. Ou seja, algo que teoricamente chegaríamos no futuro foi antecipado devido à pandemia. Essa questão híbrida, estou usando o exemplo da Câmara de Campos, mas tem vários outros lugares, inclusive aqui, nesse momento que nós estamos conversando. Na UENF, o que fica de legado desse momento de pandemia com relação a essa questão do virtual? Você mesmo colocou lá no nosso início da conversa que a sala de aula você acha que não, que é mais proveitoso que o aluno esteja participando, que o aluno esteja presencialmente, e concordo, que a aula presencial nada substitui o contato ali do dia a dia, a conversa olho no olho com o professor, o imediatismo de tirar essa dúvida, que muitas vezes a conexão pode falhar e temos N problemas que podem acontecer e atrapalhar. Mas há algo que fique de legado desse período, algo que vai ser utilizado daqui para frente na UENF, que ficou de experiência nesse momento, nessa questão de comunicação à distância, utilizando a internet? Fica muita coisa, Naldo. Ou seja, assim, é o período que a gente tem que aproveitar aquilo que ficou, aquilo que realmente foi positivo. A dialética, ela forma parte do próprio funcionamento da ciência e da universidade. Alô? Opa! Tivemos um pequeno problema de conexão. Não, esse que são os problemas que a gente tem no sistema online, não? Alguém ligou para mim e ele bloqueia todo o sistema e aí a gente interrompe. Mas o que eu estava falando é o seguinte, por exemplo, as salas de aulas, elas vão ser presenciais, mas isso não impossibilita, pelo contrário, isso estimula a interação do professor de forma online, por exemplo, para esclarecimento de dúvidas. Então, antigamente, a gente tinha os estudantes na porta da nossa sala lá para esclarecer dúvidas. Às vezes, a gente não podia atender a todo mundo. Agora, a gente pode marcar um esclarecimento de dúvida num momento determinado. Então, por exemplo, em tal horário, vamos entrar lá na sala, no Classroom, e a gente vai conversar sobre a lista de exercícios que eu deixei para vocês. Ao mesmo tempo, a gente tem dentro do próprio sistema do Classroom, a gente já pode montar a sala de aula. Então, toda a interação com os estudantes, de fazer pergunta, de receber algum tipo de pergunta também, de colocar toda a informação da matéria, de colocar o resultado da prova, de colocar as provas corrigidas, de fazer a contagem, a nota, tudo isso fica durante esse período. Entendeu? Então, a gente vai ter a possibilidade de utilizar toda a sala de aula remota para poder interagir com os estudantes e a sala de aula presencial para a gente poder colocar o conteúdo e poder conversar também com os estudantes. Mas fica essa parte, com certeza, para utilização. Eu acredito que não é só a gente, eu acredito que todo mundo vai tentar fazer isso, entende? Porque nós não podemos abrir mão daquilo que aprendimos durante a pandemia. Por outro lado, as bancas, por exemplo, estamos conversando aqui a quantidade de personalidades que vocês conseguiram trazer para o programa para fazer entrevista. A mesma coisa a gente vai poder conseguir através do sistema remoto, não? Então, nós temos, por exemplo, um professor importante que está em Rio Grande do Sul e ele não pode vir para participar numa banca, a participação dele pode ser feita à distância.
entendeu? O ENF permite que isso aconteça. Tem uma banca aqui formada e a distância se coloca. Essa semana eu tenho uma palestra com os estudantes de uma assinatura chamada seminário. A minha palestra vai ser colocada para o grupo que vai estar lá assistindo e para outros que estão em outra cidade, porque é um curso entre várias universidades e essas outras pessoas vão poder assistir. Então, isso aumenta e possibilita a massificação de conteúdo e da ciência para toda a sociedade. Nós temos, por exemplo, as formaturas da universidade, estão todas lá no YouTube. Então, as pessoas podem assistir depois, podem colocar, inclusive, baixar o vídeo, são coisas que realmente acontecem. E nas reuniões, é outra possibilidade. Nós vamos ter que adaptar a nossa sala do Conselho Universitário, a sala do COLAC e as outras salas da instituição, nós vamos ter que adaptar para também as pessoas de forma remota poderem participar. Quem está presidindo a reunião escolhe se vai permitir ou não a participação de forma remota, porque o ideal é presencial, mas, por exemplo, os professores do campus Macaé, da nossa instituição, ou aqueles que estão em Itaucara, eles não têm como ouvir. E isso realmente cria uma situação em relação à assiduidade deles dentro das reuniões. Então, eles vão poder participar de forma remota. Enfim, eu acho que acelerou, sim. Nós fomos obrigados a utilizar as ferramentas online, e essa é a palavra, fomos obrigados, porque a gente, as pessoas, elas não estavam preparadas para o processo, mas aprendemos, e esse conhecimento não pode ser jogado fora. Então, nós vamos ter esse híbrido funcionando o tempo todo e funcionando de forma correta. E é interessante. Não, com certeza. E curioso, o Raul, que o ser humano, isso já aconteceu em vários momentos da vida, em várias épocas, né? A gente fala, por exemplo, nos anos de chumbo, de repressão, de censura, as pessoas inventavam, criavam mais até para poder burlar, para poder dar a volta, fazer o famoso atalho, né? O shortcut. E desenvolveu um grupo de uma criatividade que nós nunca vimos. Então, as dificuldades geram a luta para se encontrar as facilidades. Eu vejo dessa forma. O ser humano tem a tendência, às vezes, a dar uma acomodada, né? A procrastinar um pouquinho, mas quando ele é forçado e excitado, nós vemos que as coisas saem. E essa história do híbrido, do online, facilitou demais. Quer dizer, o nosso programa aqui teve possibilidade de conversar com pessoas que jamais teria disponibilidade para vir aqui. E por telefone era ruim, você depende de um equipamento chamado híbrido, que às vezes funciona, às vezes não. A internet melhorou, que eu acho que foi um ganho nesse nosso sentido, nesse momento de dificuldade. Como você vê assim? Na realidade é assim, é exatamente isso. Deixando claro uma coisa, Marco Antônio, da mesma forma em que vocês puderam colocar todos esses entrevistados também ganharam, porque conseguiram conversar com uma parte da população que eles não teriam acesso. Entendeu? Que outra parte que é importante, não é só o que a gente coloca, senão quantos outros do lado de lá ganham. Quanto um pai, por exemplo, que está embarcado e a filha está formando, quanto um pai consegue participar da formatura da sua filha. Entendeu? Então, assim, logicamente, não é a mesma coisa estar lá presencialmente, mas ele lá, desde a plataforma, vai poder assistir a formatura da filha. Entende? E a mesma coisa. Agora eu tenho agora, a Bruen, ela tem uma reunião que vai acontecer no México. E provavelmente, nesse período, coincida com algum conselho da nossa instituição. Ou a vice-reitora faz, ou eu faço à distância. Entende? Então, assim, a internet diminuiu a distância entre as pessoas. Por muito longe que as pessoas estejam, é muito difícil não ter um cabo de internet no qual as pessoas consigam se relacionar. Entende? Então, tu vê hoje
Estava vendo anteontem, estava vendo lá de um problema num jogo de futebol, e aí estavam perguntando para o especialista, o representante do tribunal dos árbitros, não? E o cara estava para pegar um avião. Ele falou, não, estou para pegar um avião, mas pode perguntar que eu respondo. Entendeu? E o cara estava ao vivo fazendo a entrevista desde o aeroporto. Quanto não precisaria ser colocado em termos de infraestrutura para fazer isso de forma presencial? Ou seja, tem que levar a câmera, tem que levar tudo, tem que fazer a gravação. Então, esse sistema híbrido, ou esse sistema de utilização correta da internet, porque essa é outra coisa, Marco Antônio, a gente tem que levar em consideração que não é só a internet, que existe um mundo fora da internet e que muita gente está se colocando só nesse mundo da internet e não sabe como se relacionar com as pessoas depois, não sabe como conversar, inclusive as crianças, não? As crianças hoje têm aqueles joguinhos e depois não sabem chutar uma bola, ou não sabem conversar, ou não sabem ir no parquinho, ou não sabem namorar até. Entendeu? Então, assim, tudo bem dosificado, tudo bem colocado, utilizando a melhor parte desse tipo de comunicação online, eu acho que vai ser produtivo para todos. Sem falar, por exemplo, outro dia estava vendo uma reportagem, Marco Antônio, o cara consegue fazer uma cirurgia à distância. Então, ele tem um aparelhinho que ele entra em contato aqui, um joystick, e esse joystick se comunica com uma ferramenta lá na sala de cirurgia, e lá na sala de cirurgia ele consegue fazer incisão, fazer tudo. Então, o cara já está operando a quilômetros de distância. E isso com a 5G vai ser uma coisa cada vez mais comum. Entende? Ou seja, o centro cirúrgico vai ter o cirurgião tal, que é famoso dentro da área, que só consegue fazer esse tipo de cirurgia. Esse cirurgião vai poder fazer à distância. Então, assim, a internet tem muita coisa negativa. A fake news, todo aquele processo. Mas, é assim, é inegável o desenvolvimento da sociedade e o desenvolvimento dos países a partir da chegada da internet. E de aí a importância do 5G. O 5G parece que é uma milionésima parte, ou seja, é 1 milhão de vezes mais rápida que a que temos hoje. E mais confiável. Para você ver, para você ver a rapidez, você fez um comentário sobre o Marcelo e ele já mandou um para você aqui, que diante da guerra Rússia e Ucrânia, o bilionário russo Roman Abramovich pôs o Chelsea à venda. E a presidenta do Palmeiras, Leila Pereira, mandou um recado perguntando se ele venderia só o título mundial. É a famosa gozação de corintiano, São Paulino contra os palmeirenses. Mas tá bom, isso faz parte. É assim, quando a gente está no topo, o pessoal que está embaixo tende a olhar para cima, entendeu? É verdade. A gente olha para frente, não olha para baixo. Então, assim, esse ano a gente ganha de novo a Copa Libertadores e tenta de novo lá ver contra quem que é, entendeu? Exatamente, assim, exatamente. Sem problema, é a regra da vida, é assim. Mas a gente tem mundial, tá? Tá bom. Arnaldo teve um problema aí de pico de energia, não é isso, Arnaldo? Isso. E caiu tudo aqui, mas voltamos agora. E só para complementar aí, o primeiro desafio do Palmeiras é chegar à final, né? Que nem sempre consegue chegar, mas enfim, quando vai ao Mundial. Mas enfim, professor, vamos mudar de assunto um pouquinho aqui, falar o que eu ia falar no último bloco, depois falei primeiro do Antônio Sarlo, queria deixar isso para o final. Em relação ao recurso que chegou para a UENF, para a reforma do arquivo municipal. Tem uma pergunta aqui, inclusive, do Edmundo Siqueira, que trata sobre esse assunto. Ele me mandou aqui no particular. Desejo bom dia a todos. E ele coloca o seguinte: a UENF figura como detentora dos recursos para o restauro do solar do colégio, conseguidos via Prefeitura de Campos e Alerj, e executora do projeto de reestruturação do arquivo público. Existem contrapartidas exigidas pela UENF nas obras do arquivo, no arquivo, melhor dizendo? A aplicação dos recursos serão objeto de termo entre o UENF e a Prefeitura? Em que estágio
está? Em que pé está essa situação? Foram 20 milhões, esses 20 milhões já chegaram? Em que pé está toda essa situação, respondendo aí as perguntas do Edmundo? Bom, primeiro agradecer ao Edmundo. Bom dia, Edmundo, meu caro, tudo bem? É o seguinte, no ano retrasado, o ano passado, não, a gente teve uma discussão, um debate, enfim, apresentamos o problema para o Siciliano, junto com a Prefeitura de Campos, a gente apresentou mais outros 2 problemas. O Siciliano, com aquele fundo e a aprovação de todos os deputados da LEGE, foi colocado 30 milhões na nossa conta. Hoje estamos 30 milhões na conta, é só um passo. Em relação à contrapartida com o pessoal que está lá no arquivo, o que a gente está conversando em relação ao uso mesmo do espaço, porque a gente tem um programa de agroecologia que funciona lá. Agora vai ser entregue para a CAPES a avaliação desse programa. Se a CAPES aprovar, a gente começa ainda esse ano com a chamada dos estudantes e a gente vai precisar do espaço dentro daquilo. Eu acho que a convivência entre as duas instituições, entre o arquivo e a UENF, a partir do programa da agroecologia, é uma coisa que a gente tem que resolver. Mas não acredito que tenhamos problemas em relação a isso. Daquele projeto como um todo, o que chegou a gente? Inicialmente, a ideia era que o projeto estava tudo pronto, que não teria problema, que a gente só teria que executar, não sei que história. Parecia que era isso, mas quando chegou na real, não é exatamente isso. Os nossos técnicos na UENF empezaram a criar uma série de dúvidas em relação ao processo, deixando claro que a Prefeitura de Campos, quem aprova as contas da Prefeitura de Campos são vereadores, mas quem aprova as contas da UENF é o TCE. Então, nós temos que fazer o processo da forma mais transparente possível e dentro da legalidade. Então, hoje, nós temos um grupo de trabalho que está trabalhando em relação a isso, e a última determinação do grupo de trabalho foi dividir em 3 aquele projeto. Nós temos nesse projeto uma parte relacionada com obras, temos uma parte relacionada com equipamentos a serem comprados e tem uma parte relacionada com bolsas. Beleza. A parte relacionada com bolsas é a UENF que vai executar. Nós não precisamos de nenhuma empresa para poder fazer licitações, chamar licitações não editais, e chamar as pessoas segundo as especificações que sejam colocadas para aquelas pessoas poderem participar do processo. Tranquilo. A parte de equipamentos, a gente já vai licitar. Os equipamentos estão lá colocados, quais são. A gente precisa colocar aquela listagem toda e começar a ver daqueles equipamentos quais são os equipamentos que são únicos. Ou seja, só tem um equipamento no Brasil para poder fazer isso. Nesse caso, tu não precisa de licitação e simplesmente basta com que a empresa te mande um orçamento de inexequibilidade e aí tu compra o equipamento, traz sem problema algum. Tem uns armários lá que a gente já inclusive licitou para armários, então a gente pode fazer a licitação sem problema algum. A parte que realmente está agora para ser resolvida e a que todo mundo quer saber é a parte relacionada com obras. Quanto que isso representa de obras? E o problema está no seguinte: o projeto que nos foi apresentado, ele não está detalhado na quantidade de especificações que os nossos especialistas estão colocando. Então, por exemplo, tu vai consertar o telhado. Nós já temos certeza de que a gente não vai ter que fazer um processo muito complexo em relação a isso, porque é um processo que tem urgência para poder recuperar aquele telhado. Mas tu tem que demonstrar que o valor que está sendo cobrado é o valor correto dentro do mercado. Como tu demonstra isso? Tu vai ter que especificar quais são as madeiras que vão ser trocadas, quais são as telhas, o que vai ser feito, tudo isso direitinho dentro do processo, e isso vai ter um valor. E com esses valores a gente faz uma tabela de custo daquele processo, e com essa tabela de custo a gente chama essa empresa, e as empresas apresentam a sua contrapartida em relação àquilo e a obra vai para frente. Então, hoje estamos nessa fase, na fase de especificação das coisas que vão ser realizadas. O projeto está muito bonito, o projeto está legal, o projeto está excelente, mas o que a gente precisa é especificações de cada uma das etapas e é nisso que estamos trabalhando. Então, o pessoal da UENF está exigindo determinadas coisas para poder colocar aquilo dentro de uma planilha
E, sinceramente, eu não sou especialista da área, e meu pessoal está me falando que tem que ser feito dessa forma que a gente está fazendo. Então, quanto mais rápido a gente tem aquelas especificações, quanto mais rápido a gente define esse processo, mais rápido a gente consegue fazer. Mas a maior pergunta em tudo isso é em relação ao recurso. Vai ter tempo até final do ano? Vai ter, entendeu? E se não tiver, fica o compromisso da gente em poder terminar com o nosso orçamento esse processo. Recurso para isso nós temos. Porque, às vezes, o sistema público ele é muito complicado, porque tu não pode adiantar pagamento de coisas que não foram feitas. Então, a pessoa vai fazer uma parte do telhado, mas essa parte do telhado demorou para chegar a uma determinada madeira. Até que não chegue a madeira e seja colocada, a gente não pode pagar. Entendeu? Esse é o problema do sistema público quando é feito a partir de licitações. Mas esse não tem problema. Se ultrapassar para o próximo ano, a gente utiliza esse recurso na universidade esse ano e deixa recurso para poder utilizar o próximo ano dentro disso. Fica o compromisso da gente com isso aqui, eu já falei isso, entendeu? Mas talvez agora aqui na frente de tudo fica bem melhor o entendimento desse processo. Lembrando que não é só isso. A gente tem recurso também lá para Cabo Frio, para recuperação da Fazenda Campos Novo, do prédio da Fazenda Campos Novo. Raul, são 20 milhões, né? E esse recurso, como você mesmo colocou, já está em conta. Há algum risco de se demorar a executar essa obra? De alguma forma, isso pode acabar retornando à LERJ? Há esse risco de perda desse recurso, caso não sejam solucionadas essas questões burocráticas? Não. É assim, para a LERJ não retorna mais. Se retornar é para o governo do Estado. Mas a gente tem um sistema que é o que o governo do Estado, nós de fato somos contrários, a gente já falou isso, mas em relação a isso nós não somos escutados, mas tudo bem. A gente tem um sistema de superávit. Então, todo que tiver na conta da instituição, que já tiver algum tipo de procedimento, ou seja, algum tipo de projeto a ser utilizado, algum tipo de destinação já clara, principalmente em projeto em execução, ele tem que ser devolvido no próximo ano. Então, no final do ano, o governo chega e recolhe tudo, leva tudo para ele. E lá em março ou abril, o governo devolve tudo aquilo que ele recolheu. Esse é um processo que para a gente é abusivo. Eu não entendo por que o governo precisa fazer isso. Isso retarda o nosso processo, mas não existe a possibilidade da gente perder o recurso. Nesse caso, não, porque isso já está na conta da gente. Então, não é uma coisa que é orçamentário, é dinheiro mesmo. Entendeu? Então, isso aí, já tem um projeto, já tem uma destinação, a gente está trabalhando no nosso sistema interno para que isso fique claro, mas ainda assim, se a gente tiver algum problema em relação a isso, nós temos orçamento para poder, próximo ano, a gente terminar o que está faltando dentro daquela obra. Só continuando na pergunta de Mundo, existe algum termo entre a UENF e a Prefeitura para essa reforma? Tem alguma contrapartida exigida pela UENF? Não, por enquanto não. Entendeu? A gente entende que é responsabilidade da instituição atender a sociedade como um todo, e dentro desse sentido, nos deixa muito tranquilo a gente poder recuperar prédios de importância histórica na cidade de Campos e na cidade de Cabo Frio. Entendeu? Então, assim, a contrapartida, que eu diria, o que a UENF vai receber desse processo, é a satisfação de uma sociedade que vai ter um prédio que tem histórico para a cidade, entendeu? Por outro lado, a gente vai ter um arquivo que nós vamos usar, não tenho a menor dúvida disso. Os nossos pesquisadores vão utilizar, as pessoas vão utilizar. A gente vai ter um arquivo lá que, pelo que está sendo colocado para a gente, a qualidade vai ser similar a qualquer arquivo de ponta no mundo, entende? Então, é de satisfação, muita satisfação para a UENF poder participar desse projeto, entendeu? Então, nós não estamos
colocando nenhum tipo de contribuição que a prefeitura tenha a fazer para a gente executar a obra. Até porque isso não foi feito lá no início, a gente não teria como fazer agora. Não é justo, não? Ou seja, a regra do jogo tu cria antes de começar o jogo. Depois de começar o jogo, fazer mudança nelas não é legal. Entendeu? Isso, pelo menos é como a gente trabalha. E sempre trabalhou com a prefeitura e assim, não tivemos nenhum problema com o governo atual, com o governo do Vladimir, em relação a nenhum dos projetos que a gente está executando com ele que tenha havido alguma mudança dentro desse processo. Entendeu? Então, assim, nós não estamos colocando contrapartida em relação àquilo. O que nós estamos colocando é o compartilhamento justo do prédio. E isso desde o começo. Nós temos um programa da agroecologia e a gente tem que ter um espaço para que esse programa realmente aconteça. Isso foi colocado no início e não me parece que isso venha a ser algum tipo de problema ou de empecilho para a gente executar. Não tem nada assim. Ou seja, deixando claro, não está faltando nada da prefeitura dar para a gente para que aquilo aconteça. Professor Raul, eu só tenho mais uma pergunta, rapidamente, para a gente concluir. A pergunta é até do grupo lá, Opiniões do programa Folha no Ar, e eu vou aproveitar ela como um gancho para incluir uma outra também, nossa, aqui do programa. A do grupo é da Roberta Barcelos. Ela coloca o seguinte: primeiramente, desejo bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar a gestão da UENF, do reitor Raul e sua vice Rosana. Também gostaria de saber quais são os desafios da universidade pública no pós-pandemia, já falamos sobre isso, e como o cenário político e seus possíveis resultados do ano eleitoral de 2022 podem refletir na ciência brasileira. Raul, aproveitando esse gancho da pergunta dela, do cenário político e seus possíveis resultados no ano eleitoral de 2022, como podem isso refletir na ciência brasileira, eu trago uma pergunta também que eu li na coluna do Murilo Diegues recentemente, de que você seria um nome possível que estaria aí saindo como candidato a algum cargo nas próximas eleições. Isso procede? Você tem interesse de entrar para a vida política eleitoral? Seria para 22 ou para 24? Olha, nesse momento não procede. Entendeu? 2024 já é outro jogo e a gente pode ver realmente a necessidade e como que realmente aconteceria. Depende muito da UENF. Entendeu? Hoje eu entendo que a gente está num cargo importante, teve pessoas que votaram para o desenvolvimento de um projeto no qual a cabeça desse projeto é o reitor. Então eu não vejo como eu poderia sair da instituição para poder atender qualquer outro projeto. Entendeu? Então, hoje eu estou dedicado ao UENF, estamos trabalhando muito duro, desenvolvendo muito duro a nossa instituição, inclusive na pandemia, a UENF cresceu, entende? Então, esse é o nosso objetivo, falta muito por fazer durante esses 2 anos, e em todas as áreas. Eu vou colocar aqui um exemplo, que é bom que as pessoas saibam, e nós vamos começar o semestre sem um restaurante universitário, porque a gente não conseguiu otimizar o processo de licitação. Esse é um processo que a gente tem que atacar frontalmente, não tem nenhuma explicação para que a gente não tenha feito um processo de licitação em dia e que em 6 meses isso não tenha sido resolvido. Então, nós vamos ter que atacar a parte burocrática do processo para ver como é que a gente consegue acelerar esse processo. Da mesma forma que hoje a instituição não está funcionando com os nossos porteiros e zeladores. Porque sexta-feira eu fui comunicado que o contrato estava vencendo e o processo de licitação que já foi realizado está na tramitação final do documento, mas automaticamente eu falei, acabou. As pessoas precisam entender a importância, o impacto das suas ações dentro do processo da nossa instituição. Então, assim, nós temos um projeto a fazer, temos muito trabalho a fazer. O ano passado colocamos 15 milhões em equipamentos e pesquisa para poder desenvolver a pesquisa da nossa instituição. Tanto equipamento novo, tem um equipamento de 3 milhões que estou esperando chegar, eu quero ver o equipamento porque eu não conheço, entende? Eu tenho que fazer ouro, entende? Mas tem 3 milhões, um equipamento que custa 3 milhões, que vai ser colocado, que vai ter seu resultado, para utilização pública, para utilização de todos os pesquisadores da UENF, entendeu? Então tem muito trabalho a ser feito e nesse momento não tem como.
Agora, os principais desafios da nossa instituição são os desafios da ciência no Brasil. E isso guarda relação com o nosso posicionamento na próxima eleição. Há muito tempo, não difere, ou seja, para mim, a divisão que eu tenho na minha cabeça em relação à política não é mais esquerda e direita. Até porque eu acho e tenho certeza de que a política ela é em forma de anel. Então, a extrema esquerda é muito perto da extrema direita. E isso realmente complica muito o sistema. Então, para mim, é muito fácil. O projeto é coletivo e inclusivo, estamos juntos. O projeto individualista e excludente, não me chama. Entendeu? Então, nesse sentido, eu não tenho como apoiar um governo, pelo contrário, vou fazer. Eu não tenho como apoiar um governo que está desmontando a ciência nesse país. Não tenho como apoiar um governo que está simplesmente acabando com a autonomia financeira do país, que está acabando com a soberania nacional. Então, independentemente de qual seja o outro lado, qualquer professor universitário, qualquer pesquisador, qualquer professor nesse país está na obrigação de defender o desenvolvimento do país a partir da educação, que não está acontecendo. Então, assim, é um ponto meu. Eu não vou cobrar dos meus colegas que façam isso, mas eu não vou me furtar. E é pela sobrevivência do país que a gente está fazendo isso. Então, nós não temos como apoiar governo que durante os últimos anos tem acabado com a ciência no nosso país. Entendeu? A ciência é uma forma importante de fortalecer a soberania. Nós estamos falando aqui do 5G, a China brigando com os Estados Unidos dentro desse processo. E por que o Brasil não está nisso? Por que o Brasil não tem essa tecnologia? Porque simplesmente, a parte que é muito difícil, eu reconheço, mas se tivéssemos investido corretamente, a gente não teria esse problema. O desemprego que está matando esse país, mas aquela componente nacional em relação à extração de petróleo acabou. E a quantidade de recursos que é dado para a ciência, todo ano diminui. É assim, para eleição, para fundo eleitoral, tudo. Para a ciência, nada. Para a educação, nada. Para poder utilizar no partido, tudo. Então, assim não dá. Entendeu? Assim não dá. Isso se esperam que a gente tenha um posicionamento diferente em relação a isso, estão muito errados. Tem nos atacado durante todo esse tempo, assim, frontalmente. O objetivo é acabar com a gente, porque as universidades públicas é o único projeto público junto com o SUS, mas o nosso tem mais respeito ainda para a população porque dá certo. Porque apesar de todas as universidades continuam investindo em pesquisa, apesar de todas as universidades continuam levando à frente esse país. Então, por causa, não, pela defesa de um projeto de soberania nacional, que a gente, simplesmente, na próxima eleição, nós não temos como apoiar a governos que trabalhem contra a ciência ou que apoiem aqueles que trabalham contra a ciência. Então, o nosso projeto é pela educação, é pelo desenvolvimento da ciência, é pela soberania do Brasil, é por projetos coletivos e inclusivos. Eu não entendo como alguém, por exemplo, não reproduz o paraesporte, como alguém tenta acabar com o paraesporte, são coisas que não cabem na minha cabeça. Não cabem na minha cabeça. Entendeu? Projetos coletivos, sociais, projetos inclusivos, são projetos cada vez mais necessários. As pessoas precisam conversar, as pessoas precisam se relacionar, e só através desse projeto que a gente vai conseguir desenvolver o país. Nós temos que acabar com essa desigualdade brutal que tem no país, e a educação é uma das formas de poder atacar esse processo. A UENF forma, em muitos dos casos, o primeiro membro de uma família até ensino universitário. Nós não somos uma universidade de estudantes da classe rica de campus ou da classe rica da região. Pelo contrário, as estatísticas estão ali. A maioria dos nossos estudantes estão abaixo de 3 salários mínimos. A maioria. E dos que se formam, a imensa maioria estão abaixo desses 3 salários mínimos. Então, o nosso compromisso da nossa instituição, e num ano, que é o ano do centenário do Darcy, o ano e o centenário do Brizola, e do falecimento de Oca Niemeyer,
o nosso posicionamento vai ser sempre em favor de projetos coletivos e em favor de projetos inclusivos. Nós não apoiamos se é de esquerda, se é de direita, não é dessa forma, até porque esquerda ou direita depende do ponto de referência. O importante é o projeto que está sendo apresentado para a gente. E não tem como, entendeu? Ficaram 4 anos batendo na gente e machucando a gente, machucando as universidades, a gente agora... Enfim. Espero ter sido claro, Arnaldo. Perfeito, Raul. E quando você falou, então, da Paraesporte, isso me mexe muito comigo também. Você não deixar continuar por uma questão pessoal, né? Questão de politicagem. Mas vamos lá. Muito obrigado, Raul, pela sua presença. A gente sabe de todo o trabalho que você tem, o seu tempo ocupado, principalmente nesse momento de volta, e que dê tudo certo. A gente sabe muito bem da importância da UENF para a comunidade. Arnaldo. Opa, mas também agradecer ao professor Raul mais uma vez pela disponibilidade. Tem pergunta de ouvinte chegando, tinha questão do hospital veterinário, que tinha dúvida, mas em breve o Raul volta para conversar com a gente. Então tá. Beleza. A gente vai fazer então um pequeno intervalo, Arnaldo, e depois eu volto um pouquinho com você para a gente bater um papo rápido aqui, para fechar o programa. Raul, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima, e que seja em breve. Tchau, pessoal. Obrigado aí. Vou para lá que tenho aulas hoje à tarde, tá bom? Tá. Tchau, gente. Tchau. Tchau. A Unimed Campos